Turma do terceiro ano B e terceiro ano C. O nosso segundo encontro no dia de hoje será com o componente curricular de arte. O nosso conteúdo ele se encontra no capítulo 8, mais precisamente na página 121. Esse capítulo ele tem por tema imagem e poder, né? Por que imagem e poder? Porque ele vai falar a importância da imagem em todos os tempos, em todas as épocas. Esse conteúdo ele retrata a imagem na pré-história, a imagem na antiguidade e a imagem como subversão. Como, por exemplo, a imagem na pré-história. Então, desde o início da civilização, sabemos que o homem ele sempre procurou estabelecer a comunicação aonde não havia nem o sistema de escrita, ele utilizou, em primeiro lugar, as imagens, os desenhos. Então, a importância da imagem, ela vem de tempos muito antigos. Bem, a imagem também na antiguidade, ela foi muito importante. Outro fator interessante também sobre a imagem retratada nesse capítulo é a imagem como subversão. É comum ouvir uma afirmação de que uma imagem ela vale mais do que 1000 palavras. Ao dizer isso, certamente se sabe da carga de informação que uma única imagem ela pode ter, mesmo que não venha acompanhada de um texto. Atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, a ampliação do acesso à internet e, mais recentemente, com o uso das redes sociais, o uso da imagem, que já era bastante frequente nos jornais, nos programas de televisão ou mesmo nos sinais de trânsito, passou a ter uma importância ainda maior. É possível perceber que a imagem ela exerce diferentes funções de acordo com o meio e a intenção da sua utilização. No caso dos jornais e outras mídias, por exemplo, a imagem ela exerce a função meramente ilustrativa, ou ela completa a leitura de um texto. No caso da sinalização de trânsito, ela substitui o próprio texto. Então, só aquela imagem ela é suficiente de transmitir a mensagem desejada. Dessa forma, na publicidade apresentada na televisão, em outdoor e em outras mídias, a imagem ela também pode falar por si mesma. Mas, ao contrário do que acontece na sinalização, ela exerce uma função de atração e identificação, que ela vai despertar no espectador. Ao passo, né, pessoal, que os sinais de trânsito ela vai estabelecer uma comunicação, mesmo não havendo palavras, texto, no caso, a função da imagem nas mídias, nas artes, ela vai exercer uma função de despertar no espectador, uma atração. Vamos passar aqui para o próximo slide. Olha, esse slide aqui, ele representa pessoas, né? Tirando uma selfie. É sobre essa imagem que vocês irão fazer a atividade que eu vou postar no grupo. Então, eu não posso falar muito sobre essa imagem. No caso da arte, a imagem ela adquire diferentes atribuições e possibilidades, uma vez que a própria imagem é a sua forma de manifestação. Há tanto imagens abstratas, que não se referem diretamente à realidade, como imagens fiéis a ela, o que não significa que pertence apenas a registrar e representar um acontecimento. Nem todas as imagens ela quer representar um acontecimento. Por exemplo, muitas pessoas, ao visitar um museu e observar uma arte que ela representa a cópia fiel de uma imagem da natureza, as pessoas dizem, parece uma foto, porque ela representa aquele objeto
seja qual for, tal qual ela se encontra, não é uma imagem abstrata. Percebe-se então que antes mesmo da invenção da fotografia, artistas já se interessavam pela representação mais próxima e possível da natureza. Essas cenas, por mais realista que fosse, e tinham e continuam a ter como objetivo de despertar os sentidos. É isso que vocês têm que perceber. Os sentimentos e o que mais? O senso estético. Vamos observar aí nessa foto, né? Será que ela desperta o senso estético? Ela vai despertar o senso estético de quem vê. Esse é o principal aspecto que diferencia a imagem na arte utilizada com outras finalidades. Então, pessoal, é importante considerar que ao longo da história foram criados, desenvolvidos e modificados os meios de se produzir uma imagem, tanto com o objetivo de expressar a realidade, tal como é vista pelas pessoas de modo geral, quanto de recriá-la de maneira subjetiva a partir do ponto de vista de um artista. Por exemplo, nossa aula de hoje fica por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Respondam a atividade e boa noite.